que são zonas mortas? Não. Não, não sei. Não sei. Zonas mortas, não conheço. Não. Não, não sei, nunca ouvi falar. Bem, você me pegou, zonas mortas. Quer dizer que sobre qualquer aspecto, né? Acho que sei, mas não de forma profunda. No nosso planeta, zona morta é muito difícil de encontrar. Muito difícil de encontrar. Muito difícil de encontrar. O que você acha que é? Acho que zona morta é um lugar, uma zona onde não tem possibilidade nenhuma de ter vida. Bem, uma lagoa contaminada pode ser uma zona morta, né? A mortandade dos peixes é uma zona morta. Eu acho que devem ser partes da cidade onde não há mais vida nenhuma. Eu acho que são zonas em ambientes que estão totalmente desequilibrados e não tem vida animal nem vegetal. Acredito que seja um local que tem bastante poluição na água. Então não tem vida, então não tem, digamos, não cria-se mais nada, então certamente é uma zona morta. É um fenômeno que acontece principalmente no oceano, nos mares, e que tem a ver com a falta de oxigenação. Seria, por exemplo, né, um lugar muito inóspito, tipo deserto, apesar que tem vida também, mas é uma zona onde que é quase que impossível do ser humano sobreviver. Todos os seres que dependem de oxigênio e vivem no mundo aquático respiram oxigênio livre dissolvido na água. Mas para vocês entenderem melhor, esse oxigênio livre não é o oxigênio que faz parte da molécula de água. Vamos fazer de conta que cada limão desse é uma molécula de água. O oxigênio livre ele vai estar misturado no vão que há entre uma molécula e outra. Qualquer coisa que faça esse oxigênio livre acabar, torna essa água irrespirável. Portanto, se não há como respirar, não há como ter vida. Quais os procedimentos para se saber se uma determinada área é ou não uma zona morta? Bom, a gente pode colocar assim um princípio assim bem básico. Está ligado ao oxigênio dissolvido, no caso no ambiente marinho. No ambiente marinho, se você não tem oxigênio dissolvido, você não vai conseguir alimentar a cadeia trófica, você não vai ter peixe, não vai ter vida marinha no fundo, que seriam os bentos que vivem no fundo no solo marinho, que a gente pode chamar. Então o princípio básico é o oxigênio dissolvido. Não tem o oxigênio dissolvido, que é uma das bases da vida marinha, da vida em si, a gente não teria uma zona morta. Você pode analisar o ambiente, né, ao chegar numa região, e você pode analisá-lo de diferentes formas. Você pode olhar, por exemplo, a água. Então você faz uma coleta de água e analisa os parâmetros, vários parâmetros da água. Um deles é a quantidade de oxigênio. Né? Então, ela pode estar mais alta ou estar mais baixa. Existe um outro, né, chamada demanda bioquímica de oxigênio, que mede quanto que aquele sistema precisa de oxigênio para fazer um processo, né, de degradação naquela matéria orgânica. Então, quanto maior a demanda bioquímica, quer dizer que você tem uma quantidade de organismos ali muito grande, né, precisando processar aquela matéria orgânica. Entendeu? Então, assim, isso é um indicativo de que aquele ambiente não é um ambiente com uma qualidade muito grande. Tá? Você pode também olhar os organismos. Então, você pode olhar os organismos na água e no fundo, tá certo? Então, você vai lá, pega um pouco de sedimento, de lama ou de areia, né, passa numa peneira e olha que organismos tem e quanto tem desses organismos. Um dos indicativos com relação aos organismos é que quando você sai de uma situação de qualidade ambiental para uma situação de quase zona morta, você tem uma perda de biodiversidade e poucas espécies que são chamadas de tolerantes, né, elas acabam ficando. Então você tem muito de uma única espécie ou de poucas espécies.
né? Isso é uma situação bem descrita na literatura. E após isso você perde essas espécies também, porque elas não toleram tudo, né? Uma situação muito ruim, e daí há o predomínio de micro-organismos que vão trabalhar em cima, vão decompor essa matéria orgânica, né? Essa é a situação, é o extremo do gradiente. E a solução para esse problema, na verdade, ela passa por dois caminhos. Um caminho que é o individual. É claro, cada um, aquela história, né, de cada um fazer a sua parte. Mas ela passa por um outro caminho, que é o caminho institucional. Então, se você pensar quem cuida de saneamento no Brasil, né, é o poder público. Nós podemos ajudar, ligando as nossas redes de esgoto domésticas, nossas redes domésticas nas redes de coleta e tratamento de esgoto. Isso é uma ação que a gente tem que fazer, a gente é obrigado a fazer. Mas não necessariamente a gente tem atitudes individuais que levam a uma melhoria. Então, às vezes a gente joga lixo na rua, a gente contribui enquanto indivíduos para esse problema. Mas a principal solução para isso está dentro da esfera pública, né? Que vai e que é responsável, que deve equacionar esse problema, né? Colocando uma rede de coleta e tratamento de resíduos domésticos para funcionar, né? Resolvendo a questão da fertilização de áreas agrícolas. Então, aqui não é bem o caso na Baía de Guanabara, mas em outras regiões, os fertilizantes usados na agricultura, eles são carreados para os rios e vão parar nessas regiões, né? E acabam causando esse problema. Então, a solução para esse problema passa realmente por uma postura um pouco mais incisiva, um pouco mais ampla do poder público. Sem ela, a gente ainda vai continuar ouvindo falar disso por muito tempo. Na sua opinião, qual deveria ser o papel político sobre o crescimento das zonas mortas? Sem dúvida que planejasse, tomasse uma decisão com seriedade, criasse um grupo de trabalho para tomar uma decisão e que essa decisão tenha a autoridade, a autonomia para se fazer um trabalho com seriedade. E o papel da sociedade? É cobrar justamente da questão, cobrar e acompanhar esse trabalho, se fosse criado, no caso, não tem hoje criado um grupo de trabalho, mas é cobrar e fazer até parte desse grupo de trabalho, para estar acompanhando esse trabalho, que, claro, o maior beneficiado vai ser a própria sociedade.